Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos nos aprofundar em um tópico fascinante que envolve alguns personagens bíblicos intrigantes, aqueles que desafiaram a famosa expressão nada é certo exceto a morte e os impostos. Vamos explorar em detalhes figuras notáveis da Bíblia que se encaixam nesse enigma e oferecem profundos conhecimentos sobre fé, obediência e a misteriosa vontade de Deus. Enoque, aquele que andou com Deus, começando com nosso primeiro personagem, Enoque. Ele é o primeiro homem na Bíblia registrado como nunca tendo experimentado a morte física. Enoque era um descendente direto de Adão e Eva, não vindo nem da linhagem de Caim nem de Abel, mas sim do terceiro filho de Adão e Eva. Além disso, Enoque era bisavô de Noé e tinha conexões com outras figuras notáveis da Bíblia. Vale ressaltar que na época de Enoque, Deus ainda não havia estabelecido o limite de vida de 120 anos, como mencionado em Gênesis 6:3. Muitos indivíduos viveram bem além de um século naqueles dias, mas Enoque se destacou. Ele desafiou as expectativas ao se tornar pai aos 65 anos e, em última análise, viveu até a idade de 365 anos. No entanto, o que torna a história de Enoque verdadeiramente notável é sua profunda relação com Deus. Em um tempo em que a maioria das pessoas seguia seus próprios caminhos pecaminosos, Enoque escolheu andar fielmente com Deus. Gênesis 5:22 e 24, relatam que Enoque andou com Deus e ele não era mais, pois Deus o levou. Essa passagem indica um vínculo próximo entre Enoque e Deus, culminando com Deus levando Enoque aos seus sem que ele experimentasse a morte física. Lucas também menciona Enoque em sua lista de ancestrais de Jesus, traçando sua genealogia de volta a Adão. Além disso, o autor de Hebreus inclui Enoque em uma lista de antigos israelitas que são elogiados por sua grande fé. Hebreus 11:5-6, declara, porque, antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam sinceramente. A frase Deus o levou é repetidamente usada ao se referir a Enoque em toda a Bíblia. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica, ela significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente a conhecemos. Hebreus 11:5 reforça isso, afirmando que pela fé Enoque foi tirado desta vida, de modo que ele não experimentou a morte, ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado. Enoque também foi abençoado com o dom da profecia e previu a vinda de Jesus Cristo. Essa profecia está registrada em Judas 1:14-15, que diz: Vejam, o Senhor está vindo com milhares e milhares de seus santos, para julgar a todos e condenar todos os ímpios por todos os atos ímpios que cometeram em sua impiedade, e por todas as palavras desafiadoras que pecadores ímpios falaram contra ele. Noé, o bisneto que continuou a tradição. O legado de Enoque não terminou com ele, seu bisneto Noé também andou fielmente com Deus. Devido à sua retidão, apenas Noé e sua família foram poupados durante o catastrófico grande dilúvio. A vida de Noé é um testemunho poderoso de como a fé e a obediência podem moldar o destino das gerações futuras. A história de Noé é bem conhecida por sua construção da arca e sua sobrevivência juntamente com os animais durante o dilúvio. No entanto, é importante lembrar que a retidão de Noé não se limitou apenas à construção da arca. Ele era conhecido por sua obediência a Deus em um mundo corrompido pelo pecado. Sua fidelidade foi recompensada quando Deus o escolheu para ser o meio de preservação da vida na terra. Elias, o profeta e o carro de fogo. Vamos agora para nosso segundo personagem, Elias. Ele é uma das figuras mais proeminentes na Bíblia que não morreu da maneira convencional. Elias foi um profeta usado que viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Ele se destacou por sua coragem ao enfrentar a idolatria e os falsos deuses que o povo de Israel começou a adorar. Além disso, Elias realizou inúmeros milagres, incluindo o famoso episódio em que trouxe fogo do céu para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. A época de Elias foi marcada pelo afastamento das nações israelitas de sua fé ancestral. Isso aconteceu sob o reinado perverso do rei Jeroboão, que incentivou a idolatria. A esposa do rei Acabe, Jezabel, era particularmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Testemunhando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias tomou uma posição contra a impiedade do rei Acabe. Ela instou o rei a se arrepender e voltar ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e não quis ouvir o conselho de Elias.
Em resposta, Elias profetizou uma severa seca como punição, declarando que não haveria chuva ou orvalho até que ela orasse por seu fim. Essa seca durou por 3 anos e meio, causando uma grande escassez de alimentos e água em toda a terra. Durante esse período desafiador, Elias continuou a confiar em Deus e obedecer à sua vontade. Sua história é um exemplo inspirador de como a fé e a obediência podem sustentar uma pessoa mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas o que torna a história de Elias ainda mais notável é o seu fim. Em vez de enfrentar a morte, Elias foi levado diretamente aos céus em um evento espetacular. Seu assistente, Eliseu, foi avisado previamente de sua partida iminente. Quando o dia chegou, Elias e Eliseu viajaram de Gilgal às margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó, que observavam à distância. Elias então realizou um ato simbólico, dividindo as águas do rio Jordão com seu manto dobrado, permitindo que eles atravessassem o rio a pé enxuto. Durante essa jornada, Elias perguntou a Eliseu se havia algo que ele desejava antes de sua partida. Eliseu expressou o desejo de receber uma porção dobrada do Espírito Divino de Elias. Elias concordou que, se Eliseu testemunhasse sua ascensão ao céu, seu pedido seria concedido. Enquanto conversavam, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu de repente, separando os dois. E assim, diante dos olhos de Eliseu, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, conforme descrito em 2 Reis 2:11. Essa experiência extraordinária de Elias desafiou as expectativas humanas e ilustrou a maneira pela qual Deus pode escolher levar seus servos diretamente para a sua presença, em vez de passarem pela morte. Melquisedeque, o enigma da identidade. E finalmente, chegamos ao nosso terceiro personagem, Melquisedeque. Poucos mistérios da Bíblia atraíram mais interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Ela é amplamente considerado como o maior mistério da Bíblia, e sua história é cheia de perguntas sem resposta. Melquisedeque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, durante um período em que ocorria uma guerra entre várias cidades-estado antigas em Canaã e Mesopotâmia. Ló, o sobrinho de Abraão, e sua família foram capturados durante essa guerra. Quando um dos homens de Ló conseguiu escapar e entregar a notícia a Abraão, este tomou medidas audaciosas. Armado com 318 de seus próprios servos, Abrão perseguiu os invasores, rastreou-os e resgatou Ló e sua família, trazendo-os de volta em segurança para as cidades cananeias. Ao retornar de sua missão de resgate, uma figura misteriosa e intrigante entra em cena, Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém, cujo nome significa paz em hebraico, é frequentemente associado a Jerusalém. Isso faz de Melquisedeque o rei da paz, uma interpretação de seu nome. Além disso, seu nome hebraico, Melquisedeque, significa rei da justiça. Esses atributos tornam Melquisedeque uma figura fascinante e enigmática. A passagem em Gênesis 14 e 18 ao 20, relata o encontro de Melquisedeque com Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, isto é, 1/10 de tudo, pois dízimo significa 1/10. O enigma de Melquisedeque se aprofunda quando consideramos que ele não tinha pai, mãe ou genealogia registrada. A Bíblia enfatiza que ele permaneceu como sacerdote eternamente. Isso levanta questões intrigantes sobre sua origem e natureza. A história de Melquisedeque não termina em Gênesis. Mais tarde, no Salmo 110:4, uma profecia fala sobre Cristo, declarando: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem é citada novamente no livro de Hebreus, Hebreus 5:6-10, Hebreus 7:3, onde a conexão entre Jesus e Melquisedeque é destacada. Aqui está o ponto de debate. Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era, de alguma forma, uma manifestação prefigurativa de Jesus Cristo. Argumentam que a semelhança entre seus nomes, Rei da Justiça e Rei da Paz, bem como a ideia de que Melquisedeque permaneceu sacerdote eternamente, sugere uma conexão com a natureza divina e eterna de Jesus. No entanto, há outras perspectivas. Alguns argumentam que o autor do livro de Hebreus estava usando Melquisedeque de maneira figurativa, representando um tipo de sacerdote que apontava para Jesus, em vez de afirmar que eles eram a mesma pessoa.
Além disso, argumentam que o próprio conceito de um sacerdote não teria sentido se aplicado diretamente a Jesus antes de sua encarnação, porque os sacerdotes eram escolhidos dentre os homens e serviam como mediadores entre Deus e o homem. Jesus, como Deus encarnado, desempenhou o papel de sumo sacerdote de maneira única após sua encarnação, morte e ressurreição. Essas diferenças de opinião não devem nos dividir ou distrair da mensagem central da fé cristã. Independentemente da identidade exata de Melquisedeque, o que importa é que ela representa um tipo de sacerdócio que aponta para Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote eterno, que intercede por nós diante de Deus. O poder da fé e obediência. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque nos lembram do poder da fé, obediência e da misteriosa vontade de Deus. Enoque andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte física, enquanto Elias foi arrebatado em um carro de fogo em reconhecimento de sua fidelidade. Melquisedeque permanece como um enigma que aponta para a obra de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote eterno. Independentemente das interpretações e debates em torno dessas histórias, o que fica claro é que Deus age de maneiras que transcendem nossa compreensão humana. Ela recompensa a fé, a obediência e a devoção de maneiras surpreendentes e inesperadas. Portanto, que essas histórias nos inspirem a confiar em Deus, a obedecer à sua vontade e a buscar uma relação mais profunda com ela e em nossa jornada de fé. Obrigado por nos acompanhar nesse estudo fascinante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e fique à vontade para sugerir tópicos futuros que você gostaria de ver abordados. Até a próxima!